Não posso iniciar esse pronunciamento, que fiz abertura ainda há pouco dos trabalhos aqui no Senado, e como segundo orador inscrito, sem antes desejar para todos nós, todos os colegas, um bom ano, que se possa, através do nosso trabalho, ajudar o país, ajudar os brasileiros a terem um bom ano em 2016. O ano de 2015 não foi nada fácil, hoje dei várias entrevistas nesse sentido. 2016 já começa com uma certa herança de 2015. E, lamentavelmente, também o Brasil vive um momento nervoso, um momento tensionado, e acho que ontem e hoje nós tivemos, pelo menos, alguns gestos que eu considero importante registrar aqui no meu pronunciamento. O encontro de representantes de poderes no Supremo Tribunal Federal, que iniciou suas atividades, o Judiciário retomou suas atividades ontem, e hoje, ainda há pouco aqui no Congresso Nacional, no plenário da Câmara dos Deputados, nós tivemos a vinda da presidenta Dilma, que fez a leitura da mensagem presidencial, numa sessão que contou também com o presidente Lewandowski, presidente do Supremo, e, claro, foi presidida pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros. Eu fiquei presente e acho que foi um gesto importante da presidenta Dilma, a vinda dela ao Congresso, um gesto que desarmou alguns o espírito, fez um discurso apropriado, nos convidou e nos chamou para juntos encontrarmos o melhor caminho para levar o nosso Brasil adiante. Mas aqui, saudando os companheiros, cumprimentando a todos, toda a população do Acre, eu tinha organizado uma fala, e espero fazer a partir de amanhã, mas eu não posso, líder Humberto Costa, começar meu trabalho como senador, como filiado do PT, como alguém que já ocupou cargos públicos como prefeito, governador, pelo Partido dos Trabalhadores, sem compartilhar algumas palavras sobre o que vem ocorrendo com o presidente Lula e sua família. Eu não sei o que querem alguns com a gana que demonstram uma verdadeira caçada ao presidente Lula e seus familiares. Eu fico, às vezes, sem querer acreditar que é algo dirigido, mas os fatos e as atitudes terminam que nos conduz a uma conclusão simples, de que há uma campanha dirigida de setores que, inclusive, eu não vou chamar da justiça, mas de setores e a partir de pessoas que ocupam cargos públicos ligados ao judiciário e que agem fora da lei, à margem da Constituição. Agem mais para atender seus interesses, suas vaidades, para atender, talvez, suas convicções políticas, do que para cumprir seus compromissos ou suas atribuições constitucionais. O que nós estamos vendo nesse começo de ano não é mais uma reprodução do que acontece em anos anteriores. É uma situação extrema. Eu confesso que eu não imaginava vivenciar isso. Porque cobrar autoridades, exigir explicações de autoridades, pessoas públicas, ou que ocupem cargo, ou que já ocuparam cargo, têm obrigação de prestar conta de suas atividades. E o presidente Lula tem feito isso. Toda vez que ele foi chamado a esclarecer, agora, depois como ex-presidente da República, foi chamado, vai lá, sem reclamar, faz o seu depoimento na condição de testemunha, dá a sua versão, com muito respeito. Mas o que setores da imprensa brasileira, da grande imprensa, junto com autoridades que saem das suas atribuições constitucionais, que estão bem estabelecidas nas leis brasileiras, para agir numa gana de uma verdadeira caçada contra o presidente Lula e sua família, isso é um absurdo, é um abuso. Esse é um país
que tem exemplos. Quem foram os grandes presidentes do Brasil? Muitos homens públicos, muitas mulheres ocuparam cargos importantes nesse país. Mas se nós formos olhar a história com um pouco mais de atenção, a gente vai esbarrar em Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se matou como um bandido, como um corrupto, como um homem do mal. E a história depois o julgou, e o julga até hoje, como um dos grandes presidentes da nação. Eu posso trazer mais para perto. Nós estamos aqui em Brasília, capital da República, a nova capital do Brasil, construída por Juscelino Kubitschek. Como é que morreu Juscelino Kubitschek? Morreu como um ladrão, como um corrupto, como uma pessoa desmoralizada. E quem desmoralizou? Quem o carimbou como corrupto? Setores da grande imprensa brasileira, num conluio com algumas autoridades, na época, e associada com alguns interesses. E o que estão fazendo com o presidente Lula? Quando eu vi veículos de comunicação da grande imprensa transformar uma canoa que a dona Marisa comprou por R$4.000 num crime de Estado no Brasil, a dona Marisa merece respeito dessas pessoas que agem mais como fora da lei do que como defensores da lei. A dona Marisa é uma mãe de família honrada, é uma grande companheira do presidente Lula, cumpriu um papel discreto de primeira-dama desse país, sofreu com ele as agruras do poder. E agora, por conta da ação irresponsável de alguns que querem os holofotes, de outros que querem desviar a atenção, na mesma semana, no mesmo dia em que se descobre em São Paulo a máfia da merenda escolar, onde tem denúncia contra presidente da Assembleia Legislativa, contra secretários do governo Alckmin, do PSDB. Na mesma hora, no mesmo dia, milhões de reais desviados, dinheiro tirado da merenda das crianças. Isso não é manchete, isso não é assunto. O assunto é a canoa que a dona Marisa comprou para pescar. Eu tenho uma canoa daquela, um barco daquele, comprei por R$2.300, que a minha já está um pouco mais velha. E pega um motor de 15, para dar a ideia que era um barco, um transatlântico. Onde nós vamos chegar dessa maneira? O presidente Lula, eu falei com vários advogados, qual é o crime de alguém estar com a intenção de comprar cotas para adquirir um imóvel? Esse apartamento de luxo monstruoso, de 270 metros quadrados, dividido em 3 andares, como disse o Lindbergh ontem, deve ter mais escada do que lugar para morar. Deve dar uns 60 metros quadrados no andar, mais uns 60 no outro, o resto deve ser escada e área livre. Mas o presidente Lula não pode ter a intenção, ou sua esposa, de adquirir cotas e depois desistir. Se a empresa botou lá que venda. Outro crime. O presidente Lula não pode. Ele não pode fazer uso de um sítio, de pessoas próximas da sua família, que cedem para ele e a família dele poder ter onde ir no final de semana. O presidente Lula passou 8 anos como presidente da República. Acompanhei de perto. Vi de perto o seu sofrimento no dia a dia. Acompanhei de perto, nunca fui ministro, mas sempre tive intimidade. Eu tenho que dar esse testemunho. O presidente Lula ficou como um cão de guarda nesse país, combatendo os malfeitos, equipando a Polícia Federal, equipando o Ministério Público, pondo dinheiro para o Judiciário, organizando o Estado brasileiro e fazendo mais, socorrendo os pobres, os excluídos. Ajudou a gerar mais de 15 milhões de empregos durante 8 anos. Pegou uma inflação de 12%. A inflação que nós tínhamos no governo passado, o desemprego de mais de 2 dígitos. O presidente Lula trabalhou honestamente, sem tirar férias, 8 anos. Sai da presidência, sem aquela regra
que alguns sempre cumpriram. Ele não saiu rico, saiu do jeito que entrou. Foi fazer palestras, foi ajudar o país, ajudar um mundo melhor. O presidente Bill Clinton e sua esposa ganharam quase R$500 bilhão dando palestras, isso é público. O presidente Fernando Henrique ganhou dezenas de milhões dando palestras. A Marina Silva, mas o Lula não pode. É crime. Ele não pode, ele que é tão requisitado não pode. Passou 8 anos trabalhando por nós. Não por nós que estamos aqui em Brasília, trabalhando pelos mais pobres. Vá no Nordeste ver, vá no Norte ver, vá no Sul maravilha, no Sudeste maravilha, mas vá nos lugares que os bacanas do andar de cima não frequentam. Vê o que é que o Lula fez, o que é que o governo do PT fez. Hoje, essa campanha de ódio, essa campanha que tenta atingir diretamente a família do presidente Lula, sua esposa, seus filhos e ele próprio, ela é conduzida muito provavelmente pelos que mais se beneficiaram no governo dele. Quanto que os veículos de comunicação grandes, as grandes corporações de comunicação, quanto que ganharam de verbas públicas no governo do presidente Lula? Mais de 10 bilhões de reais. Mais de 10 bilhões de reais de verba. Para as distribuições de dividendos, dinheiro público. O presidente Lula não tem um veículo de comunicação nem para se defender. Nem uma rádio, nem um jornal. E não tem a solidariedade daqueles que ele salvou, porque boa parte desses grupos estavam falidos, quebrados, em consequência das políticas equivocadas e irresponsáveis dos governos aliados que eles tinham. O presidente Lula salvou a todos. Não permitiu que tivesse nenhum tipo de intervenção. Liberdade plena. E olha o que é que o presidente Lula está sofrendo hoje em dia. É um absurdo. Senador. Eu não sei onde nós vamos. Eu só queria, antes de passar para o senador Edson Lobão, ler aqui um trechinho do que Leonardo Boff escreveu ontem. É fato inegável. Há muito ódio, raiva, rancor, discriminação e repulsa na sociedade brasileira. Ele segue dizendo: estamos ainda no Velho Testamento, do olho por olho, dente por dente. No Brasil, a raiva e o rancor histórico foi acrescida depois das eleições de 2014. Ele diz, um radialista de uma grande empresa de comunicação, conclama a população a cuspir na cara do ex-presidente Lula. Que país é esse? Isso é complexo de vira-lata, como disse Nelson Rodrigues? Que país é esse que o governo que mais ajudou os pobres tentam carimbar como um governo de corruptos? Que país é esse que um homem honrado, que uma companheira como é a dona Marisa, tem que passar pelo que estão passando? Eu tenho vergonha de não ter um único cidadão no judiciário que levante a voz contra isso. Esses conselhos criados de controle do judiciário são uma vergonha, porque fazem parte de uma corporação que diz sempre amém às versões colocadas por aqueles que, por terem passado num concurso público, que é mérito, e querem destruir a vida de alguém, podem fazer à vontade nesse país. Esse membro do Ministério Público de São Paulo deveria estar, sim, respondendo ao Conselho do Ministério Público Nacional, que nós aprovamos aqui, mas que não funciona. Só funciona para garantir mais recurso para quem já está lá. Eu falo isso porque eu quero o Conselho funcionando. Eu devo minha vida ao Ministério Público. Eu quero um Ministério Público que seja pleno, defensor da sociedade. Mas alguns exemplos que nós estamos vendo hoje precisam ser corrigidos. Essa ação perversa, odiosa, que tem coro nessa elite brasileira que é responsável pelo atraso desse país, que se beneficiou do governo do presidente Lula e que agora fazem o mal a ele e a sua família, isso tem que ter fim. Eu vou passar, senador Lobão, mas por coincidência, eu não tenho procuração, ninguém me pediu, daqui a pouco vão dizer que o PT organizou uma ação. Ninguém me pediu, nem meu líder que está ali me pediu para vir à tribuna.
É uma decisão minha, sou senador. E eu não tenho medo da opinião pública, eu tenho respeito pela opinião pública. A opinião pública não é para ser temida, é para ser respeitada. Agora, nós não podemos nos acovardar nesse tempo onde tentam disfarçadamente inverter as coisas nesse país. Tentaram derrubar a presidenta Dilma até outro dia. Não sei se vão seguir agora tentando. Mas botaram como carro-chefe o senhor Eduardo Cunha. E aí se desmoralizaram. Não dando certo, disse, vamos caçar o Lula, vamos impedir dele ser candidato. O último presidente, nesses 50 anos, com todo respeito aos demais, que fez algo que mudou a lógica da desigualdade nesse país, que estendeu a mão para quem não tinha dinheiro para tomar um café, comprar um almoço, garantir um almoço e a janta, esse presidente não serve para o Brasil, dessa elite perversa que nós temos. Sinceramente, eu estou fazendo essa fala, é um pouco de desabafo, mas não é possível que não tenha jornalistas, que não tenha dono de veículo de comunicação. Eu fiquei vendo a entrevista do Neymar e o pai dele. O Neymar é o brasileiro mais bem remunerado que nós temos no exterior, mas não pode. Tem lá alguém do Ministério Público querendo, de fato, ficar famoso às custas do Neymar, porque eu vi a entrevista, vi a acusação, leio a acusação, e não tem nada que se possa colocar, como a gente está vendo nos veículos de comunicação, que o pai do Neymar é um bandido, que o Neymar é um bandido. Que país é esse? Eu vi no Fantástico. Ainda bem que o Fantástico deu a oportunidade do pai dele e dele se explicarem. O problema é que todas as acusações que estão fazendo, elas se dissolvem. O presidente Lula está sendo acusado de ter iniciado a compra de um apartamento que ele desistiu de comprar. E está também acusado de um crime de frequentar um sítio que é de seus amigos com sua família. Gente, a dona Marisa está sendo acusada, sua esposa, vai ter que se explicar porque comprou um barco de R$4.000, um barco de alumínio, uma canoa. Eu não sei. No mesmo tempo, o governo mais rico desse país se descobre a máfia da merenda escolar de São Paulo. Mas é do PSDB, isso aí não é notícia. É do PSDB. Os trens de São Paulo também não é notícia. 800 milhões desviados para a Suíça. Também não, o dinheiro foi sozinho. Aliás, nós estamos num país que a imprensa carimbou de mensalão de Minas Gerais. Mineiro, coitado dos mineiros, são culpados do mensalão, que era o original, que o PSDB que criou. Aí o presidente do PSDB nacional, é condenado a 20 anos de cadeia. Mas isso não é notícia, presidente do PSDB não serve. Tem que ser alguém do PT. Aí o outro, com todo respeito falecido, é acusado 1, 2, 3, 4, 5 vezes de ter pedido 10 milhões para matar uma CPI do Senado, mas isso não é crime, é o PSDB que fez. Essa é a ação de parte da imprensa. Eu, sinceramente, fico indignado com isso. É uma maneira ruim de nós começarmos o ano, mas eu não vou viver na hipocrisia. Eu posso estar cometendo erros, mas eu não vou cometer o erro da omissão. Isso é um pecado, é um erro muito grave. Você se omitir. Quer dizer que o Lula era a melhor pessoa do mundo, inclusive para a oposição, até 3 anos atrás, até 4 anos atrás. E agora é a pior pessoa do mundo. Senador Lobão, eu ouço Vossa Excelência, senadora Fátima. Peço desculpas pela demora. Senador Jorge Viana, eu inicio cumprimentando Vossa Excelência pela coragem de vir ao plenário do Senado e defender um homem da estatura do presidente Lula, que está agora submetido à mais cruel das campanhas que eu já vi na minha vida pública. Eu estou no Congresso Nacional e, como jornalista, antes disso, há 50 anos. Nunca vi um presidente da República, um ex-presidente da República, ser tratado com tanta crueldade como se faz agora com o presidente Lula. Eu fui ministro desse grande presidente. Com ele, viajei por diversos países do mundo. Vi em todos elogios e exaltação pelo governo que ele exercia no Brasil. É preciso que não se esqueça de que, quando ele recebeu o governo, havia uma crise econômica grave. E eu não quero aqui culpar o antecessor, Fernando Henrique Cardoso, que até tomou as providências devidas
para superar aquela crise, mas ela existia. E foi exatamente o presidente Lula quem a debelou, com competência, com ação e com inteligência e talento. Eu fui ministro de Minas e Energia do presidente Lula. Posso dizer que em 8 anos de governo dele, este país avançou cerca de 60% na produção de energia elétrica para os brasileiros. Tirou milhões de pessoas da escuridão, com luz para todos. Tirou com luz para todos 15 milhões de brasileiros da escuridão. E eu levaria aqui a tarde inteira com os jovens, com ProUni, descrevendo Bolsa Família, as ações do presidente Lula, benfazejas. Mas quero citar apenas uma para concluir. O Brasil possuía, quando Lula assumiu, 30 bilhões de dólares de reservas externas. Quando ele saiu do governo, nós tínhamos quase 400 bilhões de dólares de reserva externa. Foi um governo de vitória. Ele morava num apartamento modesto no estado de São Paulo. Continua morando no mesmo apartamento modesto. O que se faz contra ele é uma injustiça clamorosa. Obrigado, senador Lobão. Eu quero concluir, então, só rapidamente, senadora Fátima, para que eu possa sair da tribuna. Uma satisfação. Obrigado, senador Lobão. Querida colega Fátima. Senador Jorge, eu quero dizer que, na verdade, Vossa Excelência, ao subir nessa tribuna hoje, e, portanto, expressar aqui a sua solidariedade ao presidente Lula, à dona Marisa, e, ao mesmo tempo, expressar o seu sentimento de indignação diante da campanha difamatória, por que não dizer, de um verdadeiro processo de inquisição, né, que está sendo desferido contra o presidente Lula e contra dona Marisa, da forma mais torpe, mais sórdida, mais leviana, mais irresponsável, porque não trata aqui só de dizer, não, como que, de repente, vai se tratar um ex-presidente dessa maneira? A questão não é exatamente essa, até porque, como diz o próprio presidente Lula, ninguém está acima da lei. O que se trata aqui é porque não há fundamento. O que se trata aqui é porque, na verdade, ele tem sido vítima de mentiras, né, de calúnia. Isso exatamente que se trata. Eu vou, inclusive, também ocupar a tribuna, mas eu quero só dizer o seguinte, que ao subir essa tribuna, não tem a menor dúvida, senador Jorge Viana, que você está tirando aqui engasgado aqui da garganta, o que está engasgado, não só na militância do PT por esse país afora, mas Vossa Excelência, ao subir essa tribuna, está fazendo um desabafo que muitos e muitas pelo país afora gostariam de estar nessa tribuna exatamente para fazer esse mesmo desabafo, por uma questão de justiça, de coerência. Eu e você, mais do que petista, mais do que senadores, assim como a maioria do povo brasileiro, conhece o presidente Lula, sabe da sua honradez, sabe da sua dignidade, sabe da sua história, de um homem que, na verdade, né, já provou o compromisso que ele tem, o amor que ele tem exatamente pelo povo brasileiro. Ele já provou isso desde o início da sua trajetória política até chegar à presidência desse país e passar para a história como o maior, o melhor presidente que esse país já teve. Então, eu termino, senador Jorge, dizendo que realmente já tem virado até piada, mas é uma piada que tem muito fundo de verdade. Essa campanha difamatória todinha, problema não é o apartamento do Guarujá, problema não é a canoa de dona Marisa, problema é o triplex mesmo, é a possibilidade real, concreta, dele voltar em 2018 e ocupar pela terceira vez a presidência desse país. Muito obrigado, senadora. Eu queria, senhor presidente, agradecendo só um minuto para concluir, dizer aos colegas que eu espero que tenhamos aqui, estamos tendo uma reunião de líderes, eu vou para lá, tenhamos entendimento. Eu espero, sinceramente, que o Senado, que é uma casa
que reúne representantes em igual quantidade de todos os estados, que representam os municípios, a Casa da Federação, que a gente encontra um caminho de ajudar o Brasil a sair da crise política e econômica. Mas eu faria um apelo aqui, não sei se pode não funcionar, para aqueles que ganharam tanto no governo do presidente Lula, que possam respeitar um pouco mais o presidente Lula e sua família, a sua esposa. Os donos de veículos de comunicação, dos conglomerados de comunicação, que todos nós preservamos o direito e a liberdade plena, que sejam mais responsáveis. Ao Ministério Público, que tem homens honrados e mulheres honradas, que possam impedir a ação individual que extrapola o que estabelece a Constituição, que se possa verdadeiramente tratar com respeito aquele que sempre nos respeitou, que é um exemplo. Eu encerro dizendo ao presidente Lula que ele conta com o apoio nosso aqui no Senado, da nossa bancada, de outros colegas senadores, mas eu espero sinceramente que não se cometa com o presidente Lula a mesma injustiça que foi cometida com Getúlio Vargas, com Juscelino Kubitschek, e que está se cometendo com o presidente Lula. Vamos tratar o presidente Lula com respeito. Ele merece o respeito por tudo de bom que fez pelo nosso povo, pelo nosso país. Vamos deixar o presidente em paz com sua família, sua esposa Marisa, para que ele possa ter o direito de uma vida depois de ter sido presidente da República. Acho que o Brasil está devendo isso à família e ao presidente Lula. Muito obrigado.